Saúde das mamas. Oferecimento Clínica Shore, mastologia oncoplástica, excelência e humanização no tratamento oncológico. Você sabe quais são os direitos das mulheres com câncer de mama? Hoje, no quadro Saúde das Mamas, vamos abordar esse assunto com a doutora Carolina Espina, advogada trabalhista, mestre em Direito e professora de Direito Material e Processual do Trabalho nos cursos de especialização da Escola da Magistratura do Trabalho de Santa Catarina e da Verbo Jurídico, e com o Dr. Mário Shore, mastologista, cirurgião oncoplástico e diretor da Clínica Shore. Bom dia, sejam bem-vindos ao quadro Saúde das Mamas aqui no Saúde RS. Bom dia, uma satisfação estar com vocês. Bom dia, Paulo. Doutora, o que é a chamada lei dos 60 dias para pessoas diagnosticadas com câncer de mama? Bom, primeiro eu quero fazer uma observação importante, uma satisfação bastante grande estar aqui. Primeiro porque eu fui paciente do Dr. Mário Shore, né? Hoje está completando aí esse mês de março, está completando um ano que eu fui diagnosticada com câncer de mama, então é sempre bom poder falar. Eu sempre gostei de falar sobre esse assunto com as mulheres e quando a gente ainda passa por isso, mais incentivo a gente tem para tratar desses assuntos e esclarecer para a população as questões de prioridades que existem quando a gente toma esse susto na vida, né? Então, quando a gente trata dessa questão, significa dizer, e aí é uma proteção que existe para os pacientes que descobrem o câncer de mama, por exemplo, que diagnosticado, laudada a situação, ou seja, quando a gente tem efetivamente um reconhecimento médico de que a mulher está com câncer de mama, tem um prazo de 60 dias para que inicie o tratamento, para que se iniciem os procedimentos médicos, né? Seja a quimioterapia, seja a radioterapia ou inclusive a questão do procedimento cirúrgico. Então, se tem algo que tem funcionado bem no nosso país, são essas questões de proteção e prevenção, né? Então, a mulher tem que saber isso. Ela tem o prazo de até 60 dias, tem garantia por lei de que até 60 dias ela precisa iniciar o tratamento médico em relação à descoberta desse diagnóstico. Carol, obrigado pela tua presença. E tu trazer, agora nós mudamos um pouco o enfoque sempre mais na questão médica e colegas médicos e as questões do tratamento do câncer de mama. E hoje a gente veio falar um pouco dos direitos das mulheres, né? Que é uma coisa tão importante. E no meu cotidiano, eu sou muito requisitado, questão dos atestados, laudos e tudo mais. E eu acho que esse programa e a tua presença aqui é importante até para os colegas médicos, né? Para informação, não só para os pacientes, mas para nós, os médicos, que às vezes ficamos meio perdidos e muitas vezes não sabemos como orientar ou como laudar corretamente o que aquela pessoa precisa para buscar seus direitos. E falando dos direitos mais clássicos, né, que as pessoas, quando têm o diagnóstico de câncer de mama, que se refere à retirada do FGTS, né, as pessoas diagnosticadas com câncer de mama, elas têm realmente o direito ao saque do FGTS, do PIS/PASEP durante o tratamento? É real? Sim, o que acontece? A gente sabe que no Brasil, por lei, a pessoa vai movimentar o seu fundo de garantia quando, por exemplo, ela é despedida sem justa causa. Então, ela tem um contrato de trabalho ativo, ela é desligada por iniciativa do empregador, ela vai conseguir levantar os valores depositados no fundo de garantia. Mas a lei traz algumas hipóteses em que nós temos a possibilidade de utilizar, de movimentar esse valor, ainda que o nosso contrato de trabalho, por exemplo, não tenha sido rompido, não tenha sido rescindido. E uma das hipóteses que a lei traz é no caso de descoberta de alguma neoplasia, né? Até os termos médicos, né, Mário? Tu pode falar melhor que eu, mas a lei utiliza a expressão neoplasia. Portanto, se uma mulher, ela trabalha, ela tem o seu fundo de garantia depositado pelo empregador e ela vem a descobrir que tem o câncer de mama, sim, ela está autorizada a fazer o levantamento dos valores. Como é que vai funcionar? Com certeza aí, de novo, entra a importância de um bom laudo, de um bom atestado médico, né? Porque ela vai comparecer à Caixa Econômica Federal, vai apresentar o documento, inclusive o laudo, o atestado médico que reconhece que ela está com essa situação, e aí a Caixa Econômica Federal vai proceder à liberação dos valores. O mesmo vale para a questão do PIS/PASEP. Lembrando que o PIS, a gente está falando do pessoal que é CLT, e o PASEP, a gente está falando para quem é servidor público estatutário, né? Daqui a pouco a pessoa que é concursada, trabalha em algum órgão público.
público. Em vez de ir na Caixa, essa pessoa vai procurar, no caso do PASEP especial, o Banco do Brasil. Então também vai levar a documentação e ela vai conseguir sacar esses valores. É justamente para a pessoa ter uma proteção e conseguir ter uma renda nesse momento que é tão delicado e tão difícil na vida de várias mulheres. Claro, fundamental, né? E a questão da incapacidade temporária, o benefício da capacidade temporária, ou aposentadoria por incapacidade permanente em caso de diagnóstico de câncer de mama, é um direito? E vou mais adiante, qual o papel do médico assistente? Porque tem a questão da perícia, claro, e o laudo do médico assistente. Até onde o médico pode ir e até onde o perito deve atuar? Pois é, isso é uma questão bem importante, né? O que acontece? A gente sabe que muitas mulheres, quando elas são diagnosticadas com a doença, há situações em que elas realmente vão ficar incapacitadas para o trabalho, né? Então, isso que é importante que a nossa telespectadora aqui saiba, tá? Quando eu descubro, eu tenho esse diagnóstico, bom, tem a situação em que eu posso fazer a cirurgia, tá tudo resolvido, às vezes o afastamento vai ser curto, mas tem situações em que esse afastamento vai ser prolongado. Então, o que a gente sabe aí, levando para a questão de quem trabalha, né? Se eu tenho um atestado médico, de novo, entra a importância do médico aqui. Se o médico me dá um atestado de afastamento superior a 15 dias, automaticamente essa mulher ela vai ter que procurar o INSS. Né? Então, ela vai pelos canais oficiais, aqui a gente até fala por telefone para a nossa telespectadora saber, vai entrar em contato pelo 135, e aí entrando em contato com o 135, ela vai marcar a perícia, tá? Então, a gente vai ter uma perícia que vai apontar justamente a questão da incapacidade dela, né? E aí a gente tem, bom, essa incapacidade, ela é temporária, ela vai gozar do benefício do que a gente chamava do auxílio doença simples, sim, né? Se houver alguma outra intercorrência que realmente impossibilite essa mulher de trabalhar por um período maior, a partir das perícias e das concessões de benefícios reiteradas, pode ser que haja conversão desse benefício por incapacidade temporária em uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, né? Mas, no geral, a gente vê as mulheres se afastando com o auxílio doença simples, né? Então, elas vão ficar recebendo aí o valor do INSS a partir dos tetos de contribuição, do salário de contribuição, mas é muito importante, ainda mais se há negativa da concessão do benefício, porque aí provavelmente essa mulher vai ter que judicializar. Entra, Mário, muito o papel no médico, né? Que ele vai realmente ter que trazer os laudos, os exames e realmente atestar que aquela mulher não tem condições para o trabalho. Mas, em geral, e aqui também é importante a nossa espectadora saber, ainda que as perícias, às vezes, possam demorar um pouco para serem agendadas, quando a gente tem a situação de câncer, costuma ter, não vou dizer que é uma prioridade, mas costuma ter um cuidado maior, um zelo maior, inclusive no reconhecimento da concessão desses benefícios. A gente sabe que hoje o INSS tem muito aquela questão, né? Geralmente as perícias negam benefícios, as pessoas têm que estar sempre judicializando, mas a gente tem um outro olhar quando a gente pensa na parte do poder público em casos graves como o de câncer, e hoje ainda mais o câncer de mama, que está cometendo as mulheres cada vez mais jovens, né? Então é isso, vai marcar a perícia vai reconhecer qual é o tipo de incapacidade, que geralmente vai ser temporária, né? Ela vai ficar afastada por um tempo, e aí a gente vai ver se vai renovar esses benefícios ou, dependendo de uma situação extrema, o reconhecimento da aposentadoria por invalidez, que é menos comum, mas pode acontecer. E do ponto de vista cirúrgico, não só cirúrgico, mas médico como um todo, a nossa intenção cada vez mais é fazer a capacidade temporária. Que as pessoas voltem e tenham sua vida retomada. E é o que se pretende, né, Mário? Até porque se a gente pensar no nosso sistema de previdência social como está, o ideal é que as pessoas elas retornem, que elas tenham aptidão para retornar à atividade, porque realmente senão o sistema acaba colapsando de uma forma ou de outra, né? É verdade. Doutora, pessoas diagnosticadas com câncer de mama têm direito à prioridade de atendimento em órgãos públicos e privados? Sim, em regra, sim, há esse atendimento prioritário, né? Inclusive, a gente tem aqui duas questões que são importantes. Às vezes, a pessoa tem a doença, mas ela não tem os aspectos exteriores, né, de que ela tem a doença. De outro lado, às vezes é bem claro que a gente identifica facilmente a situação que a pessoa está daqui a pouco passando por um tratamento de quimioterapia, né? A questão de ter passado por um procedimento cirúrgico, então haverá sim esse atendimento prioritário.
Isso, uma coisa, até fazendo a pergunta para a Carol, mas né, fazendo uma consideração. A gente prioriza. Quando tem o CID, a partir do CID, né, o C50.9, que é o CID geral para câncer de mama, sim, funciona muito no sistema público também. Então, muitas vezes os pacientes procuram a gente no sistema privado, vão procurar o sistema público, todos têm direito. Se as pessoas usam o sistema privado, por exemplo, faz uma cirurgia no hospital privado com médico privado e depois querem usar o sistema público, tem direito. Né? Às vezes as pessoas ficam meio sem jeito, a parte do tratamento fiz privado, público. Não, todo mundo tem direito ao sistema público. Perfeito. A qualquer momento o tratamento que ela quiser. E é comum a gente encaminhar para as UBSs e tal, para o sistema primário, né? E os encaminhamentos funcionam bem, pelo menos aqui no nosso sistema público de Porto Alegre, e as pessoas são priorizadas, sim. Bom, Carol, a questão, nós estávamos falando, pegando de gancho, a questão das pessoas retomarem sua vida. Eu sempre digo que, tanto já conversamos sobre isso, não retomar a vida como ela era antes, ou a vida normal, porque o que é normal, né, na vida das pessoas, mas conseguir retomar sua vida plenamente, né, depois desse trauma que representa a passagem pela doença, mas com o mínimo de trauma psíquico e físico, principalmente, porque eu acho que a integridade física ajuda na recuperação psíquica. Mas, então, dito isso, eu quero dizer que a gente quer, cada vez que as pessoas tenham menos sequelas e precisem menos de auxílios ou de fazer uso dos seus direitos, porque tem uma vida já limitada. Mas há direito da isenção de impostos na aquisição de veículo. Isso é bem comum, cada vez menos, ainda bem, né, nas minhas pacientes, mas no caso do diagnóstico de câncer de mama, acho que é o IPI. Sim, sim. O que acontece? A primeira coisa que a gente tem que avaliar, em muitos casos, é, por exemplo, vai precisar de alguma adaptação do veículo, né? Qual é a situação? Porque e aí é que entra a importância mesmo da gente ter um diagnóstico médico sério, um diagnóstico médico que aponte realmente as limitações que essa paciente vai ter. Por quê? Porque a partir dessas movimentações, sim, haverá a questão da isenção, vai ter um valor menor de cobrança desses veículos, até porque a gente sabe que a questão do tributo acaba aumentando substancialmente. Então, é o que eu digo, são tentativas, né? Tentativas legais, tentativas de política, porque isso, gente, nada mais é do que uma política pública, né? São políticas públicas que permitem que a pessoa tenha ou que ela continue a desempenhar a sua atividade, a sua vida, né? Tanto pessoal quanto profissional, de uma forma que lhe possibilite não ter tanto aquele sofrimento com base em tudo que ela já está passando na parte da saúde, né? Então, sim, a gente tem, de novo, a importância do laudo, é sempre assim, é tudo com laudo, né? O laudo médico é que vai ser definidor dessas isenções, por exemplo. Então, a mulher tendo esse laudo, demonstrando que vai precisar de certas adaptações, né? Certas diferenciações no tocante ao veículo que, por exemplo, ela vai adquirir, sim, haverá isenção desse imposto. Isso é uma consulta bem importante, né? Às vezes a gente não presta atenção na importância para as pessoas, é fundamental depois das primeiras. Mas, e mesmo na incapacidade temporária? Sim, no período que ela tiver alguma limitação, tem essa possibilidade, sim. Que ótimo. Porque o que a gente discute bastante, Mário, é isso. Vai precisar, a questão maior que surge aqui é se vai precisar de alguma adaptação veicular. Porque mesmo aí fica bem constatado que a mulher realmente ela necessita por aquele período, né? Então haverá essa proteção legal. Que bom, ótima resposta. Bom, e outra pergunta que as pessoas são muito preocupadas, e essa é fundamental. As pessoas que têm o diagnóstico de câncer de mama, elas têm alguma estabilidade no emprego? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, claro, puxando a brasa pro meu lado, porque eu sou advogada trabalhista, né? O que a gente tem que cuidar? Não é bem uma estabilidade, tá? Ela tem uma proteção. O que acontece? No Brasil, a gente já tem definições, a gente tem uma lei, que é uma lei de 1995, que garante uma proteção contra dispensas discriminatórias. É isso que a nossa espectadora tem que saber, né? Então, a gente tem uma leizinha, que é a Lei 9.029 de 95, que vai dizer que a gente não pode jamais, no ambiente de trabalho, discriminar uma pessoa. Seja pelo gênero, seja pela cor, pela religião, não importa, não pode, né? E essa lei estabelece que, se por um acaso ficar constatada a dispensa discriminatória, esse trabalhador ou essa trabalhadora, ele tem duas hipóteses. Ou ele vai poder buscar reintegração no emprego, ou essa pessoa vai poder buscar uma indenização, que geralmente é o valor dos salários do período que ela ficou afastada em dobro. Então, é uma questão bem pesada, né? Tá, mas o que isso tem a ver com câncer de mama? Aí a gente vai pular para a Justiça do Trabalho, tá? A gente teve vários entendimentos
tá? E aqui por isso eu quero fazer a interpretação extensiva para o câncer, que diz respeito, por exemplo, aos pacientes com HIV. O que acontece? O Tribunal Superior do Trabalho, ele consolidou um entendimento, a gente até tem esse entendimento simulado, que diz que quando a gente está diante de um caso, por exemplo, de trabalhador com HIV que é dispensado, a gente teria a presunção de que essa dispensa seria discriminatória. E aí, sendo discriminatória, essa pessoa poderia ajuizar ação e pedir ou a reintegração ou essa indenização em dobro. Só que se passou a estudar as situações de outras doenças que nós chamamos de doenças estigmatizantes, ou seja, aquelas doenças em que é possível identificar que a pessoa está com um problema de saúde, né? Então vamos pegar o caso do câncer de mama. Poxa, a gente tem a mulher passando por um processo de quimioterapia agressivo pra caramba, perde os cabelos, ou seja... E é evidente, né? É evidente que ela está passando por esse tipo de tratamento. E aí o que acontece? Lamentavelmente, né, nessa nossa sociedade, às vezes, que é muito voraz em termos de desempenho no ambiente empresarial, simplesmente a mulher começa a ter, a gente sabe os efeitos da quimio, né? Enjoo, daqui a pouco a pessoa tem que colocar um atestado porque não consegue trabalhar por conta dos efeitos nefastos da quimioterapia. E lá pelas tantas, o empregador resolve que a pessoa não tem mais serventia. Né? Então, ele despede a pessoa sem justa causa, aparentemente usando o seu poder diretivo, né, a opção que a lei lhe faculta de despedir aquele trabalhador, aquela trabalhadora, né, pagando as verbas, mas no íntimo não foi tão exercício do seu poder diretivo. Tem um lastro discriminatório por trás. E digo, gente, o fato de achar que aquela mulher com câncer de mama, que está em tratamento, fazendo quimioterapia, é um BO para a empresa, acaba desligando. Então, o que a gente diz? Essa mulher, se está em tratamento, se ela é uma trabalhadora que nunca causou problemas, nunca causou prejuízos, não praticou atos que a gente pudesse categorizar como falta grave, olha, judicialmente essa mulher pode ajuizar uma ação requerendo, porque qual é o grande ponto, né, Mário e Paulo, que a gente verifica nessa situação? É o plano de saúde. É um baque muito grande para uma mulher que está com câncer de mama fazendo o tratamento ser desligada porque ela vai perder o plano de saúde, que é algo muito importante. E a gente sabe, ainda que nós tenhamos a possibilidade de fazer o tratamento no público, a gente sabe que tendo a possibilidade de utilizar o plano de saúde privado, vai ser sempre melhor, né? Então, a mulher acaba ajuizando a ação, alegando que não teve nenhum elemento que justificasse a dispensa dela, salvo o diagnóstico de câncer, que foi o que mudou a rotina. E aí, geralmente, essas mulheres, eu, inclusive, quando atuo nesses casos, eu faço o pedido de reintegração, porque justamente eu quero que seja restabelecido o plano de saúde para que essa paciente possa continuar o tratamento sem maiores prejuízos à sua saúde, que é o mais importante aqui, não é nem o dinheiro, é importante que as pessoas saibam isso. Uma mulher, quando ela é desligada nessa situação, ela não está preocupada com o dinheiro, ela está preocupada principalmente com as possibilidades de manter o seu tratamento nesse momento que é bastante desesperador. Doutora, e o plano de saúde é obrigado a garantir cobertura integral? Sim, nós já temos a interpretação de que o plano de saúde tem que dar assistência integral, a cobertura integral ao tratamento do câncer de mama, né? E aí, como nós estávamos conversando, Mário, ali antes do programa iniciar, veio as questões desse desligamento, da extensão do prazo, e aí aqui eu quero fazer também uma observação que às vezes as pessoas não sabem. Nós temos a lei do plano de saúde e ela estabelece algo que às vezes as pessoas não se dão conta. Se eu sou empregada, se eu tenho mais de 10 anos de relação de emprego, se a minha empresa me concede um plano de saúde em que eu pago mensalidade, e aí vamos separar, né? Tem a mensalidade, tem a coparticipação. Mensalidade é o valorzinho que vem descontado lá no meu contra-cheque e a coparticipação é o valor que eu pago quando eu utilizo, né? Eu vou consultar com o Dr. Mário, virar lá o desconto da coparticipação, tá? Então, os planos de saúde em que se paga mensalidade, então se a pessoa tem 10 anos de casa, ela é desligada e ela está aposentada, essa pessoa vai ter direito à vitaliciedade do plano de saúde. E muitas pessoas não sabem disso, né? Então, se eu sair da empresa, eu estou aposentada e eu tenho esses 10 anos, e repito, se eu pago mensalidade, né? Todo mês vem um desconto lá no meu contra-cheque da mensalidade referente ao plano, eu vou ter direito ao plano vitalício. E aí, na verdade, as condições são boas, por quê? Porque a gente sabe que se uma pessoa idosa, por exemplo, procura um plano de saúde para fazer uma cobertura, vai ser um valor caríssimo, né? E quando a gente tem essa possibilidade do plano que advém da empresa,
o trabalhador vai pagar só a diferença daquilo que o empregador pagava e vai continuar com a assistência. Mas tirando isso, é claro e claríssimo, os planos de saúde têm obrigação de cobertura integral. Se por um acaso o seu plano de saúde negar, não há outra opção que não seja a judicialização. E deixando claro para o nosso espectador aqui, o judiciário ele é bastante concessivo nessas situações. Então, por isso que eu indico que qualquer tipo de dificuldade com o plano tem que judicializar. Doutora Carolina Espina, advogada trabalhista, e doutor Mário Schor, mastologista e cirurgião oncoplástico e diretor da Clínica Schor, agradecemos por estarem conosco no quadro Saúde das Mamas aqui no Saúde RS. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Carol, já vou orientar minha paciente. Eu tenho uma paciente para dar exatamente essa orientação. Então tá ótimo, perfeito. Obrigado. A Clínica Schor é referência no cuidado da saúde da mama. Com excelência em mastologia, cirurgia oncoplástica e oncologia mamária, com uma equipe multidisciplinar, a clínica combina tecnologia avançada, conhecimento especializado e atendimento acolhedor, pensado para cada paciente. Fundada pelo Dr. Mário Schor, a clínica tem a missão de oferecer tratamentos eficazes, sempre priorizando o bem-estar físico e emocional em todas as etapas do tratamento, desde o diagnóstico, passando pelo planejamento e a cirurgia, até o acompanhamento pós-operatório. A clínica está localizada na Rua Gomes Jardim, 201, sala 1107, no Mediplex Santana, Torre Norte. Siga @Clínica Schor no Instagram ou entre em contato pelo telefone que está na sua tela. Clínica Schor, mastologia oncoplástica. Saúde das mamas. Oferecimento Clínica Schor, mastologia oncoplástica, excelência e humanização no tratamento oncológico.